Olá, você acaba de embarcar no Expresso Psicologia, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre regulação do sono, sobre higiene do sono. Como é que você pode melhorar o seu sono, melhorar a qualidade do seu sono, dormir melhor e ter aquele sono reparador. Pega aí teu cafezinho e vem conosco, vamos conversar sobre isso. E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer 8 estratégias sobre como você pode melhorar o seu sono, como o seu sono pode se tornar um sono de mais qualidade. Então, para introduzir isso aí, eu poderia trazer aqui uma introdução, explicando, qual é a vantagem de dormir, mas não, isso aí já é a primeira estratégia, porque não tem como você melhorar o seu sono se você não muda a visão que você tem sobre o sono, se você não entende a importância de dormir, se você não desenvolve a sua própria motivação, entende por que o sono serve, o que é que você vai ganhar com isso, dormindo melhor, regulando o seu sono. Eu lembro que na minha graduação eu tive muito problema para dormir melhor. Por quê? Porque eu não queria dormir, eu era contra o sono. Para mim o sono era uma perda de tempo, porque isso aí já é o reflexo de uma personalidade ansiosa, Para que eu vou dormir se eu posso estar acordado? Enquanto a vida está acontecendo, eu estou dormindo. E aí eu fazia um cálculo. Se você dorme 8 horas no dia, que é um terço do dia, se você viver 90 anos, você vai dormir 30 anos. Então não passava pela minha cabeça, como assim eu vou dormir 30 anos enquanto a vida está passando? São 30 anos perdidos na vida, Não, eu não aceitava essa ideia, só não entendia que se você não dorme 30 anos, você não vive 90 anos. É porque a qualidade e a quantidade do seu sono está diretamente vinculada à sua longevidade. Então você pode pensar assim, mas isso é muito exagerado, eu não penso assim, eu amo dormir, eu adoro dormir, se eu pudesse eu dormia mais. Isso é o complicado, porque embora de fato a minha visão sobre sono na minha graduação fosse exagerada, talvez você repita isso, algumas pessoas repitam isso em outros níveis, por exemplo. Se eu tenho alguma coisa para fazer, eu vou dormir um pouco mais tarde, para fazer isso aí, para cumprir essa atividade. Vou acordar um pouco mais cedo e tal, vou mexer no meu sono. Ou então você dorme mal num dia e aí vai recuperar esse sono no outro, por exemplo. Ou então eu durmo mal durante a semana, mas no final da semana eu recupero. No final da semana eu acordo mais tarde, no sábado eu acordo mais tarde, no domingo eu vou até meio-dia dormindo. Isso é uma visão errada sobre o sono. São as suas crenças e o seu entendimento sobre o sono. Se você não mexe nisso, se você não muda a forma como você enxerga o sono, você não consegue passar pelas outras estratégias de regulação do sono. Procure, busque os benefícios de dormir melhor. Eu posso até citar alguns aqui. Regeneração celular, suas células vão se regenerar mais rápido, o seu envelhecimento vai retardar, a sua pele vai demorar mais para envelhecer, a sua pele não vai sofrer por causa dos níveis de estresse cortisol, porque você está dormindo melhor, você vai ter mais capacidade de hipertrofia se você treina, porque o corpo ele cresce quando você dorme, você vai ser mais inteligente, ter mais capacidade cognitiva, vai ter um desenvolvimento cognitivo normal, mais tranquilo. Já tem pesquisas que comprovam que pessoas que têm um sono desregulado têm uma deterioração das funções cognitivas, executivas. Então você fica mais inteligente, mais capaz, mais produtivo se você dorme melhor. Não tem como você fugir disso. Uma outra coisa é que você tem uma melhor capacidade de se relacionar bem socialmente, porque você está menos estressado, menos irritado, você trata melhor as outras pessoas, porque acontece que quando você dorme mal, você trata mal os outros. Isso acontece com todo mundo, você trata mal as outras pessoas, ou trata mal a si mesmo. Então você fica mal quando você dorme mal. E aí o seu convívio social fica melhor. Mas assim, eu não vou me ater muito a convencer você a dormir. Eu gostaria que você estudasse, pesquisasse sobre isso. Inclusive, esse aqui é o começo, tá? Começando por aqui, ou talvez você já entenda sobre sono. Mas comece a entender os benefícios de dormir. O que é que você ganha com dormir? O que é que você perde quando dorme mal? Porque aí você vai desenvolver a sua motivação para conseguir passar pelas outras etapas, pelas outras estratégias de regulação do sono. Uma segunda estratégia é defina horários para dormir. É importante que você se baseie naquilo que a ciência determina, naquilo que a ciência preconiza. Não fique inventando a sua hora de dormir. Na verdade, eu sou uma pessoa noturna, eu sou uma pessoa que eu posso dormir de dia e ficar acordado de noite, ou coisa do tipo. Mas eu só preciso dormir 5 horas. Não vai por aí. Defina horários e tenha uma rotina
rotina para dormir. Por quê? Porque quando a gente tem problemas com sono, quando a gente dorme mal, a gente tem dificuldade de avaliar se a gente dorme bem ou mal. É mais ou menos como uma pessoa que bebe e vai dirigir. Como é a pessoa que bebe e vai dirigir? Ela não sabe que ela não pode dirigir. Ela acha que dá, ela acha que tá tudo bem, ela acha que tá tudo normal, porque ela se baseia na própria capacidade de dormir e ela não tem capacidade de avaliar. O problema está na avaliação subjetiva da sua capacidade de dirigir ou da sua capacidade de funcionar durante o dia quando o seu sono está desregulado. Então, assim, defina horários de acordo com o padrão da ciência, que é de 7 a 9 horas. A média seria 8 horas. Escolha um horário, mais ou menos ali no final da noite, né? Entre 9 horas, 11 horas da noite, para ir dormir. Esse horário precisa ser fixo todos os dias da semana, tanto o horário de dormir quanto o horário de acordar. E aí você conta 8 horas e define como um horário para acordar. Eu sei que é mais difícil dormir, você não pode simplesmente estalar o dedo e dormir. Acordar é mais fácil, porque você coloca um despertador, pede para alguém acordar, jogar um balde de água na sua cabeça, então um despertador de verdade, daquele que grita, né? Não um despertador de celular, que muitas vezes não funciona, a gente continua dormindo e tal. O acordar é um pouco mais fácil, está um pouco mais no seu controle do que dormir. Mas é importante que você saiba que você precisa ter uma rotina do sono. Como a gente não tem um interruptor para dormir facilmente e desligar, então você precisa ter uma rotina do sono. Tem que ter um horário para dormir, tem que ter um horário quando as coisas começam a funcionar menos, né? Você tem que ter um horário para tudo. Por causa dessa falta de interruptor, você precisa organizar os seus horários. Uma outra dica: controle a luz que entra no seu quarto ou entra em você, nos seus olhos. Preste atenção aqui, ó. Esse controle de luz é o principal, é a principal estratégia que você vai ver aqui. Nada supera o controle da luz solar. Teve um grupo de pesquisadores, na verdade 3 pesquisadores, que ganharam inclusive o prêmio Nobel em 2017 porque descobriram o genes clock, que é um genes, né, que ele regula funções biológicas do nosso corpo através da luz solar, dos fótons de luz. Nosso corpo, o nosso ciclo circadiano, ele se regula pela luz solar. Como é que funciona mais ou menos assim? Quando você acorda, você recebe fótons de luz que entram pelo seu olho. Cones e bastonetes são os receptores que vão receber os fótons e vão codificar essa informação e transmitir lá para o quiasma óptico do córtex visual. E ali, naquela região, existe acima disso uma região chamada hipotálamo. E ali tem um núcleo supraquiasmático. E esse é o ponto. O núcleo supraquiasmático, ele controla a produção ou inibe a produção de melatonina que é realizada pela glândula pineal. Então assim, esse núcleo supraquiasmático, ele tá ali acima, né, do quiasma óptico e tal. Ele pega essa luz e pensa assim, e diz assim: tá na hora de acordar, tá na hora de dormir. Então, quando tá na hora de acordar, ele fecha a produção de melatonina, ele usa uma substância lá para inibir a produção de melatonina, e aí para de produzir melatonina. A glândula pineal para de produzir melatonina. E o seu corpo começa a acordar, a despertar, começa a produção ali de cortisol em quantidades razoáveis, de adrenalina, enfim, para que você consiga sobreviver à carga do seu dia. Quando a luz solar, a luz de uma forma geral, né, tá baixando durante o dia, começa-se a diminuir a produção de cortisol e aumenta a produção de melatonina, né? Então você começa a produzir melatonina e isso vai relaxando você, porque, vamos lembrar, a melatonina é o hormônio do sono, é o hormônio do sono. Então quando você tem mais melatonina ali no corpo produzido de forma natural, você tem mais sono. Quando você tem menos melatonina é porque você está sem sono. E o cortisol é o hormônio do estresse, do estado de alerta, do estado de tensão. Quanto mais cortisol, menos sono você vai ter. Então é assim que funciona. E aí quando você vai dormir, melatonina lá está no nível máximo. Então por isso você precisa entender que você precisa da luz solar quando acorda. E à medida que o tempo passa, lá na antiguidade era mais fácil, né? Porque tinha luz solar e de noite tinha ali uma fogueira e aquela fogueira ia apagando, ia ficando mais baixa. Era mais fácil. Hoje em dia você tem o quê? Tem telas, tem televisão, tem uma luz, assim, um sol como esse aqui que está iluminando aqui, né? Isso altera assim o ciclo circadiano, talvez não no nível muito alto, né? Você tem o celular o tempo todo. Então assim, à medida que o tempo passa, você precisa diminuir a sua exposição à luz. Então tem que ter uma hora ali do seu dia, isso inclusive entra dentro das horas, né, de determinadas horas. Tem que ter uma hora do seu dia em que você para de usar o celular. Pensa bem, a partir das 8 da noite eu não uso mais computador. A partir das 8h30 ou 9 horas, não uso mais celular. Vou ler um livro, vou fazer uma leitura mais relaxante e tal.
Inclusive, essa exposição de telas, tem gente que, inclusive é uma estratégia que eu estou até utilizando também, que é usar luzes amarelas, né? Eu uso luzes amarelas, ou então às vezes no finalzinho da noite mesmo você pode usar um abajur como esse, né? Que melhora ali a iluminação, fica uma luz menos chamativa, né? Porque as luzes brancas, luzes azuis, elas interferem mais no ciclo circadiano. Então assim, controle a luz, isso é a principal dica, tá? Uma outra dica que é muito importante também é ajuste as suas tarefas do dia a dia. É muito importante que você deixe as tarefas mais pesadas para o ponto alto do dia e reduza essa quantidade de tarefas ou diminua a intensidade dessa tarefa nos pontos mais baixos, no final do dia, assim, né? Lá para perto da janta ali, que não tenha mais atividade pesada. Porque quanto mais pesada for a atividade, maior será a produção de cortisol, né? E aí, como há cortisol, o cortisol inibe a melatonina, né? Diminui a produção de melatonina, porque é natural, né? Tipo, se você precisa estar alerta para alguma coisa, você não pode estar dormindo. Atividades mais duras do início para o meio do dia ali. E essas atividades precisam ir diminuindo de ritmo, ser atividades mais tranquilas para o final do dia. Essa é uma dica muito importante. Uma outra dica é regule a sua alimentação. É o mesmo princípio, tá? Alimentações mais pesadas no ponto alto do dia, depois do início da manhã, né? Almoço, tal, uma refeição pesada. Porque talvez, né, quando você come muito pesado à noite, talvez você até consiga dormir, mas o seu sono vai ser ruim por toda a atividade do seu intestino, né, digestiva. Então o seu sono pode ser ruim, pode ser prejudicado, às vezes você tem até pesadelo, isso aí é ruim. Então regule a sua alimentação para que seja também nesse nível, né? Alimentações mais densas lá do ponto alto do dia e alimentações mais leves quando o dia estiver terminando, né? Então assim, uma outra coisa é que às vezes a gente consome muito café, né? Muita cafeína quando o dia está terminando. Isso não faz sentido, gente, porque assim, a cafeína, ela também inibe a produção de melatonina, inibe de forma muito eficaz, né? Então você pode até dormir, mas com a baixa melatonina, com a cafeína atuando ali, o seu sono não vai ser tão bom assim. E a vida da cafeína dura 10 horas, então você precisa, no máximo assim, já que você quer regular o seu sono, no máximo até depois do almoço, assim, estourando 3 horas. Ah, mas eu tomo muito café, eu gosto de tomar café à noite, isso é uma cultura nossa, né? Eu gosto de tomar café à noite, a janta ali, né? Comer cuscuz com café, alguma coisa do tipo. Olha, nesse momento, você precisa regular o seu sono. Regula o seu sono. Daqui a um tempo, quando você tiver bastante tempo com o sono regulado, você vê se coloca outra coisa aí, né? Coloca café de noite. Eu não faço mais isso. Depois que eu regulei o meu sono, eu não quis voltar mais pro café de noite, né? No máximo até 3 horas, eu tomo ali o cafezinho depois do almoço e acabou. Outro ponto é controle o seu ambiente. Essa é mais uma estratégia. Você precisa ter um controle sobre o seu ambiente. O seu ambiente de dormir precisa respirar sono. Respirar sono, sabe? É o ambiente ali para dormir. Tudo respira melatonina. Cama não é lugar para trabalhar. Cama não é lugar para comer. Cama é lugar para dormir e fazer sexo, quando der. Eu lembro que no início do meu casamento, eu e a minha esposa, a gente tinha uma prática, né, que era conversar sobre o dia antes de dormir ali. A gente conversava sobre o dia, colocava alguns assuntos que eram importantes, algumas coisas que tinham acontecido. E eu percebi que quando a gente falava sobre coisas negativas, coisas ruins, problemas que aconteceram durante o dia, o sono alterava. Eu dormia mal, ela dormia mal, a gente tinha problemas com isso. E aí eu percebi que quando a conversa era mais amistosa, mais tranquila, quando a gente falava sobre coisas positivas que tinham acontecido no dia, não tinha problema no sono. Então a gente chegou ao consenso de, olha, a gente precisa parar de falar de problemas durante a hora de dormir, porque aquela hora ali precisa fazer parte de um ritual sagrado. Então a gente não fala mais sobre problemas na hora de dormir, sobre conta para pagar, sobre problemas no trabalho, esse tipo de coisa, não. Tem um momento do dia que a gente fala sobre isso e não é, claro, a hora de dormir, porque cama não é o lugar para isso, né? A cama é um lugar de tranquilidade, de paz, né? Então, quando você associa a sua cama, o seu ambiente de dormir a trabalho, problema, você associa aquilo ali a cortisol, um ambiente que deveria cheirar
a melatonina está cheirando a cortisol. E o que é o cortisol? O cortisol é o hormônio do estresse, como eu já falei. Existe uma região no nosso cérebro chamado, uma região aqui, lobo pré-frontal, dorso lateral esquerdo, que é tão responsável pelos pensamentos ruminativos de preocupação quanto pela vigília, pelo controle da vigília. E faz sentido, evolutivamente falando, que você não durma quando você está preocupado pensando num predador, num problema que vai acontecer. Que você fique acordado, porque senão você vai ser, a sua vida será ceifada, digamos assim. Né? A nossa herança genética vem daí. Então, quando a gente está falando sobre problemas, naturalmente a gente vai dormir mal. Porque quando a gente fala sobre problemas, automaticamente é produzida e despejada uma quantidade de cortisol para que você resolva aqueles problemas. O seu cérebro não sabe que você pode esperar para resolver no outro dia. O problema vem ali no seu cérebro, nos seus pensamentos, já aparece cortisol ali para você resolver. Aquele ambiente precisa ser um ambiente de paz. E aí vem a próxima dica, que é meditação e relaxamento muscular. Quando você tem muitos pensamentos ruminativos e pensamentos de preocupação, você tem uma produção de cortisol e isso atrapalha o seu sono. Portanto, quando você pratica meditação e pratica relaxamento muscular, você melhora muito a sua capacidade de dormir bem, ter um sono reparador, porque você diminui a quantidade de pensamentos quando você medita, ou melhor, tira o foco, né, do futuro, do passado, né, foca no presente. Por exemplo, com relaxamento muscular, sei lá, o RMP, relaxamento muscular progressivo de Jacobson, você consegue produzir ali uma quantidade de endorfina também, por causa da tensão muscular provocada que você provoca. Você consegue relaxar também. E por último, para encerrar, pratique atividade física. Os nossos antepassados, eles liberavam uma quantidade X de cortisol, né, nos momentos de estresse agudo em que eles precisavam correr e fugir de determinada situação. Nós, hoje em dia, não temos essas situações com tanta frequência. Então, o nosso cortisol, muitas vezes, ele não é utilizado para esse tipo de fim, para o qual ele evoluiu para ser usado. Então, a gente usa o cortisol para pouca coisa, o resto daquilo ali acaba se tornando meio tóxico e aí vai causar crise alérgica, vai causar reações inflamatórias e isso é um pouco prejudicial para a nossa saúde e também para o nosso sono. Então, quando você pratica atividade física, você está usando aquele cortisol da forma correta. A atividade física é boa por isso, você usa o cortisol. Até tem um aumento na produção de cortisol durante a atividade física, mas você está utilizando o cortisol da forma certa, que é se esforçando, né? Que é usando a sua máquina, o seu corpo para isso. Então, a atividade física já é comprovado que ela ajuda na regulação do sono. As pessoas que praticam atividade física têm mais facilidade para dormir, para regular o seu próprio sono. Que bom que você chegou até aqui. Eu convido você a se inscrever no canal, dar o like, né? E ativa o sininho para receber as nossas notificações, as notificações dos vídeos do canal. Compartilha esse vídeo para aquela pessoa que está precisando. Se não é você, que seja aquele seu amigo, aquela sua amiga que está precisando saber um pouco mais sobre regulação do sono. É isso, gente. Até mais. Tchau.